Olá, eu me chamo Christopher e é um prazer poder falar com você por aqui e agradeço porque você parou para ouvir e ver esse vídeo. Bom, o que eu quero abordar parte da seguinte pergunta: mulheres nasceram para ter filhos? A gente tem tido um tipo de pesquisa hoje no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, no perfil feminino que hoje está muito presente de maneira influente na nossa cultura. Mulheres até os seus 32, 33 anos não procuram ter, além de não ter um relacionamento propriamente sério, de um casamento, não querem ter filhos, porque elas querem se estabilizar profissionalmente, querem ter uma carreira sólida, desenvolver também os seus cursos, a sua formação também acadêmica, e um filho nesse período poderia gerar uma interrupção nesse processo. Então as mulheres, principalmente desses grandes epicentros, têm preferido dar uma pausa nesse período, né? Que geralmente há 10 anos atrás era normal mulheres com seus 25, às vezes 28 anos, já terem uma família formada, com filhos e etc. Hoje isso, dentro do quadro social, não se configura mais desta forma. E a gente tem uma pressão familiar, cultural, de que mulher tem que ter filhos, e quanto mais tarde ela tem filhos, ela é vista culturalmente e no seio familiar como uma pessoa atrasada, que vai ficar para a titia e que não vai dar certo porque tem a questão biológica e tem a questão afetiva porque não vai conseguir mais acompanhar a criança e tal. Isso é uma questão extremamente particular de foro íntimo. A mulher não tem que necessariamente ter filhos. Biologicamente, a mulher foi feita para ter filhos, mas a mulher não é feita só de um fator biológico, né, no sentido da sua formação, mas ela tem a questão das suas vontades, da sua opinião e também da sua questão emocional de entender o tempo que ela tem que realizar isso ou não, né? Então eu tenho um retrato propriamente da minha mãe, eu sou filho único, e lá atrás, quando a minha mãe me teve e ela decidiu ter somente um filho, ela foi vista, inclusive dentro do ambiente religioso, como uma mulher que não estava cumprindo uma vontade de Deus porque ela tinha que ter mais filhos, né? E minha mãe foi taxativa e disse que teria somente um filho e se dedicaria à boa criação. Então, a gente tem uma pressão também religiosa e cultural e familiar de que mulher tem que ser uma procriadora, que é vista dentro de uma cultura patriarcal, machista, que não corresponde aos dados hoje, principalmente culturais e econômicos, que a mulher está inserida. Dentro da perspectiva religiosa e partindo do princípio da Bíblia aqui, a Bíblia não diz que a mulher tem que ser procriadora, no sentido de ter muitos filhos ou ter que ter um filho, né? Na cultura hebraica e depois judaica, a mulher estéril era vista como uma amaldiçoada, porque não porque ela não teria condições de gerar a sua descendência como mulher, mas é porque ela não teria também condições de gerar a descendência do seu marido, que era vista a questão mais importante, o homem deixar um legado e não propriamente a mulher. Então, Deus ou Jesus não tem nenhuma palavra bíblica, principalmente nos evangelhos, Jesus dizendo que a mulher tem que ter filhos. Então, na perspectiva da fé cristã, se pautando propriamente no texto sagrado, não há nenhuma ordenança que a mulher tem que, para viver de acordo com a vontade de Deus, tem que ter filhos. Não há essa ordem. Essa é uma questão estritamente cultural, de pressão familiar, e a gente está dentro de uma configuração nova da sociedade e a mulher tem que se ver livre dessa pressão
pensar-se em si mesma, em se estruturar e, claro, a partir disso ter condições emocionais, financeiras e até mesmo espiritual para colocar alguém no mundo e poder deixar um legado não só propriamente material, mas também espiritual e emocional para alguém que não pode vir ao mundo simplesmente por uma obra do acaso e por um fruto de um ato inconsequente. Então, as mulheres que têm tido essa postura não estão erradas nesse sentido. A gente precisa repensar essas posições e esse modelo. Valeu, um forte abraço e um beijo no seu coração.